Alguém foi com uma arma. Tô ferrado. A Ucrânia não está parando e o tempo de avisos acabou. Dias atrás, uma grande crise atingiu Moscou. 12 regiões ficaram sem energia após um grande ataque ucraniano, deixando 20 mil russos presos em túneis e parando todo o tráfego nas estradas. Enquanto Putin tentava conter o pânico, o chefe das forças de drones ucranianas afirmou que não era apenas um inconveniente passageiro. Esta é a nova realidade. Apagões generalizados na Rússia estão chegando neste inverno. Horas após esse anúncio, a Ucrânia cumpriu essa promessa. Eles fizeram um ataque maciço como prometeram. Em uma noite, drones ucranianos atingiram 5 usinas de energia na Rússia, cortando a eletricidade de milhões de casas em segundos. Mas a Ucrânia foi além. Eles também destruíram o principal oleoduto de Moscou, que leva milhões de toneladas de combustível e diesel aos militares russos. A mensagem foi clara. A retaguarda russa não é mais segura. Putin não pode proteger seus militares nem sua economia. O Kremlin está impotente. Então, meu nome é Sam, e esta é a sua atualização sobre a Ucrânia. Comecemos pelo ataque de drones ucranianos que destruiu 5 usinas de energia russas. Esse ataque não foi só uma demonstração de força da Ucrânia. Poucas horas antes do ataque, a Rússia realizou um ataque devastador contra civis ucranianos, matando 15 e ferindo 20. Esse foi um dos dias mais mortais para os cidadãos ucranianos nos últimos meses. Então, como o presidente Zelensky prometeu no mês passado, a Ucrânia vai revidar toda vez que a Rússia atacar a energia ucraniana ou cidadãos ucranianos. É exatamente por isso que drones ucranianos atacam estações de energia russas. Aqui está uma das regiões que foi atacada. Foi assim que ficou depois do ataque. Eu não sei, estou filmando um vídeo. Ali tem uma fábrica, é um estacionamento, mas você não vê nada. 2 lanternas acesas. É isso, não há luz em lugar nenhum. Agora, essa foi uma grande ofensiva, atingindo 5 usinas de energia em várias regiões diferentes no sul e no norte, possivelmente deixando milhões de casas sem eletricidade. Antes de explicar por que isso foi tão mortal, vou mostrar as consequências do ataque que a Ucrânia fez em 31 de outubro, na noite de Halloween. Falamos sobre esse ataque logo após acontecer, explicando como a Ucrânia realizou e os danos causados. Esses são os relatos que recebemos no dia seguinte, quando os russos começaram a acordar para a nova realidade. Apagões massivos paralisaram Moscou. Isso interrompeu os trens do metrô e o tráfego em toda a capital russa. 12 regiões no Oblast de Moscou, incluindo a cidade central de Moscou, sofreram apagões. E por causa disso, comércios foram fechados, escritórios foram fechados e até alguns prédios do governo foram fechados. Além disso, bondes, trens e até semáforos ficaram desligados durante a maior parte do dia. O pior foi que 43 trens ficaram presos nos túneis. Então, quando a luz acabou, eles estavam dentro de um túnel e foi lá que ficaram presos. E havia 20 mil passageiros nesses trens. Os passageiros tiveram que ser evacuados pelo corpo de bombeiros porque a energia não voltaria tão cedo. Como disse no meu vídeo anterior, esse foi um dos maiores ataques das forças ucranianas nos últimos meses. Cerca de 700 ou 800 drones entraram na Rússia, causando os danos extensos que vemos. Centenas de milhares de pessoas na capital estão sentindo a dor de uma invasão que Putin começou. Mas veja, os apagões na verdade não afetaram o exército russo. Era Halloween e a Ucrânia distribuía presentes para todos. Então, ela não ia esquecer do pequeno exército russo. Por isso, prepararam uma operação especial só para eles. Dá uma olhada nisso. Este é o oleoduto Koltsevo, conjunto de 3 oleodutos em Moscou, usados pelo exército russo para transportar combustível de aviação, diesel e gasolina. Eles usam muito isso. Milhões de toneladas desses materiais são transportadas anualmente. Como presente de Halloween, a Ucrânia explodiu todos ao mesmo tempo. Agora, a pior parte de tudo isso é o fato de que Putin sabia que esses oleodutos eram importantes.
Então, ele mandou instalar redes antidrones e, além disso, colocou seguranças armados apenas para proteger o oleoduto em caso de um ataque como esse. Nada disso funcionou, mostrando novamente que o exército russo é o maior inimigo de Putin. Tipo, qual é o sentido de gastar milhões em redes se elas não param o drone? E agora, para agravar a situação do Kremlin, após esses ataques, o chefe das forças de drones ucranianas deixou um recado público para Putin. E não foi algo que Putin ficou feliz em ouvir. Dá uma olhada agora. Só um contexto. Essa mensagem veio, só algumas horas depois do apagão na noite de Halloween. Foi nesse momento que Moscou e os russos enfrentaram o apagão. E foi exatamente isso que ele disse. Apagão. Não é assustador. É só um pouco incômodo, mas acostume-se. No território pantanoso, o voo do pássaro ucraniano livre é imprevisível e sem cronograma. Por isso, recebe esse nome. Agora ele fala de drones. Traduzi automaticamente do ucraniano. Por isso a gramática está errada. Vamos seguir. Esses pássaros, junto com outros componentes do ataque profundo das forças de defesa ucranianas, prometem a você uma adaptação rápida e um tanto forçada. Você vai conseguir. Tochas, lanternas, velas. Ele conclui: não informaremos sobre cada estação atingida por pássaros. Apenas siga o princípio. Luz quente, mas um estrondo. Inverno escuro. Ele afirmou que não avisaria, mas contou sobre o próximo ataque. Isso porque foi um grande. Apenas algumas horas após essa mensagem, a Rússia atacou a Ucrânia. E como já mencionamos, 15 ucranianos já morreram. Então, a Ucrânia teve que responder. E a resposta deles foi destruir 5 usinas de energia em uma única noite, como você pode ver no mapa na sua tela. O ataque aconteceu em 5 regiões diferentes, sendo que 2 delas estão dentro do território ucraniano ocupado, que a Rússia controla neste momento. Agora temos muitas imagens desses ataques, mas todas parecem iguais. Como só há escuridão, vamos focar apenas na parte interessante, para não mostrar tela escura o tempo todo. Tenho um vídeo de um russo torcendo para as forças russas derrubarem o drone que ele filmava. Como verão neste vídeo, tudo apenas escurece. Veja só. Veja como ele voa brilhando. Olha só, está voando tão brilhante. Agora eles vão derrubá-lo. Vão derrubá-lo a qualquer momento. Isso ocorreu no Oblast de Kursk, e segundo a mídia russa, cerca de 16 mil russos ficaram sem energia após o ataque. Isso é só uma subestação. Agora vamos para a próxima, no Oblast de Lipetsk. Tenho certeza de que estou pronunciando errado, mas veja o vídeo. Vamos, droga. Agora, essa região. Não temos o número exato de quantas pessoas foram afetadas, mas vamos calcular isso daqui a pouco, com base nos dados sobre a energia retirada das linhas de transmissão russas. Agora, essa usina de energia está em Luhansk, território ucraniano sob controle russo. Olhada. Agora, este é um raro caso em que o chefe nomeado pela Rússia admitiu publicamente que a Ucrânia atinge usinas de energia na região. O motivo pode ser que os ataques ucranianos foram extensos, atingindo 4 subestações em diferentes distritos da região. A notícia se espalhou tanto que até na Rússia comentavam sobre isso. Temos um general ou ex-general russo que ajudou Putin a tomar Luhansk e Donetsk em 2014. Ele está tuitando sobre os ataques da prisão, então imagino que a mídia russa esteja cobrindo isso. Por isso, o líder local precisou admitir publicamente que era um drone ucraniano, não um destroço. Agora, eu quero rapidamente passar exatamente por quanto dano foi causado nesses ataques. Não temos detalhes exatos da Rússia, então fiz alguns cálculos por conta própria. Agora, de acordo com fontes ucranianas, eles desativaram cerca de 5.000 megavolts da infraestrutura de energia. O que não faz sentido para pessoas normais como eu. Tipo, o que isso significa? Pesquisei o consumo de energia de uma casa russa comum, que fica entre 0,5 e 1 kW. Beleza.
Então, isso se baseia nos danos relatados pelas forças ucranianas. As instalações que derrubaram poderiam abastecer de 1 a 5 milhões de residências, conforme o consumo. Isso não quer dizer que as usinas forneciam energia para milhões de casas, pois não só casas consomem eletricidade. Nossas fábricas e escritórios consomem bem mais que uma casa comum. Esse número de milhões de casas já mostra a extensão do dano à rede de energia russa. Então, definitivamente, isso foi um grande golpe. E provavelmente vai levar alguns dias, talvez até semanas, para a Rússia restabelecer tudo. E essa é uma questão. No último vídeo, vi pessoas perguntando quanto tempo a Rússia leva para reparar ataques de drones. E a parte triste é que não demora muito. Porque, pessoalmente, eu esperava que levasse meses, talvez anos, para eles consertarem. Mas, geralmente em um mês, eles conseguem reparar alguma coisa. O principal problema é que os drones têm raio de impacto pequeno, limitando o dano ao local atingido. Mas a parte boa de tudo isso é que a Ucrânia está atacando quase todas as noites. Então, mesmo que a Rússia consiga reparar muito rapidamente, eles estão enfrentando um problema de recursos, onde precisam decidir qual refinaria vão consertar primeiro e qual refinaria não vão consertar de jeito nenhum. Outro problema para a indústria russa é que todas as suas 34 refinarias enfrentam dificuldades. Se eu estou lembrando corretamente, elas foram construídas por empresas ocidentais usando componentes ocidentais. Com as sanções, a Rússia enfrenta dificuldades para obter peças que drones ucranianos danificam. Isso significa que muitas refinarias estão lentamente se degradando após ataques, porque alguns componentes a Rússia simplesmente não consegue obter. Acho que, por o mercado ser pequeno, a fiscalização é mais fácil. Se o mercado for grande, como o de calculadoras, a Rússia pode comprar de outro país que adquiriu dos Estados Unidos da América. Se o mercado é pequeno, fica mais fácil para governos ocidentais aplicarem sanções, dificultando para a Rússia contornar. Além disso, acho que há mais más notícias para Putin, pois a Ucrânia consegue atacar com drones. E adivinha? Eles têm acesso crescente a mísseis, não Tomahawk, mas mísseis ucranianos fabricados localmente. Apenas 3 dias atrás, o próprio presidente Zelensky confirmou que a Ucrânia já usou mísseis de cruzeiro Flamingo 9 vezes em operações durante esta guerra. E além disso, ele confirmou na mesma coletiva de imprensa ou na conversa que estava tendo que eles esperam produzir esses mísseis em massa até o final do ano. Isso indica que, com sorte, veremos mais desses mísseis atingindo áreas controladas pela Rússia e até dentro do país nos próximos meses. Recebemos confirmação da Marinha Ucraniana de que usaram o míssil Netuno para atacar uma instalação russa importante no Halloween. Essa foi a usina termoelétrica Oriel. Agora, a parte mais engraçada dessa história é que o chefe da região, o governador, ou seja lá como os russos o chamam, disse que todos os danos foram causados por destroços de drones. Ele disse isso. Mas então as imagens do ataque foram divulgadas. Deem uma olhada e me digam se parecem destroços de drone. Como se as imagens já não fossem incriminadoras, moradores russos da região já estão acostumados a ataques de drones. Muitos afirmaram publicamente que o som não parecia de drone, destroços ou ataque, mas algo diferente. A Marinha Ucraniana afirma que o ataque foi feito com o míssil Netuno. Como mostra este trecho e todos os vídeos do material, este inverno será muito diferente para Putin e os russos que apoiam a guerra, em relação aos últimos 3. A Ucrânia tem muito mais capacidade de revidar contra a Rússia se a Rússia continuar a aterrorizar os cidadãos ucranianos. Por algum motivo, não vejo muita cobertura dessa notícia na mídia tradicional. Talvez eles estejam com medo demais para cobrir algo assim, ou talvez simplesmente não estejam interessados em algo desse tipo. Como mostram os vídeos que postamos diariamente, isso nos interessa muito. Nos importamos muito com isso e queremos garantir que os ucranianos não percam a guerra. É exatamente por isso que fazemos a cobertura que fazemos. E é exatamente por isso que recentemente começamos o Basics Insider. É nossa plataforma, onde cobrimos notícias ignoradas pela mídia tradicional.
E o melhor de tudo é que não temos restrições. Nós construímos a plataforma, construímos ela do zero. Ao contrário do YouTube, não precisamos censurar explosões de drones ou enviados russos destruídos por ucranianos. Não é preciso censurar o que os anunciantes não gostam. Não exibimos anúncios, mantemos o site com o apoio de vocês. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo, por favor, não deixe de conferir o BasicSinsider.com. Use o link na descrição ou escaneie o QR da tela. Ao se inscrever, terá acesso a muito conteúdo exclusivo fora do YouTube. E além disso, planejamos fazer muito mais documentários e muito mais vídeos de perguntas e respostas toda semana. Confira o site e inscreva-se hoje. Assim, você apoia o nosso trabalho no canal. Muito obrigado.